Mais um episódio do Além da Máquina está no ar e dessa vez a gente vai conversar sobre um setor que está em acelerado crescimento no país, a locação de equipamentos. Tanto no agronegócio quanto na construção civil e na mineração, a locação tem se mostrado uma solução muito vantajosa para os nossos clientes. Como você já sabe, eu sempre convido executivos e especialistas da JCB para conversar comigo aqui na Além da Máquina. Só que esse episódio é ainda mais especial, porque nós temos aqui no estúdio o cliente André, da Zetalock, que vai contar sobre a experiência dele com a JCB. André, você saiu do Recife hoje de manhã, veio aqui para Sorocaba para participar do Além da Máquina. Bem-vindo e super obrigada. Obrigado, Carol. Boa tarde. Viemos e vamos vir quantas vezes forem necessárias para prestigiar esse grande parceiro, que é a JCB. Estamos junto deles e eles junto de nós o ano inteiro. E 24/7. Por que não prestigiar um grande convite desse? Claro, sempre prestigiaremos. A gente já começa com um feedback bom. França, bem-vindo você também a esse episódio. Eu vou fazer das palavras do André as minhas, né? O André, mais do que um cliente, é um parceiro. Ele falou de parceria e é isso que a gente busca, principalmente nesse segmento de locação. André, começa contando um pouco da Zetalock pra gente, um pouco de história, de segmento de atuação. Quem é a Zetalock? Por incrível que pareça, apesar de hoje, né, nós sermos aí a locadora especializada em compactos, a maior locadora especializada em compactos do Brasil, que nos dá muito orgulho, né? Nós não começamos em compactos. Eu, como bom engenheiro civil, mais de 20 anos na profissão, começamos pelas pesadas, e foi por aí que a gente começou. Notamos na época uma deficiência de mercado nos tratores de esteira, então começamos com tratores de esteira e tratores agrícola com grade. Mas assim, o porquê disso, né? Sempre com a vocação de ir atrás do déficit de mercado e o que o cliente precisa. Afinal de contas, a gente batendo um papo aqui antes, dizia que se você não entende que dor você resolve do cliente e qual o seu propósito, você não sabe o que você está fazendo ali, né? Então, naquele momento, era a dor do mercado e logo, um ano ou dois, a gente já percebeu que, assim, vindo dos Estados Unidos, morando na Califórnia, então a gente entendia que aquela presença dos compactos lá era sensacional e ao chegar de volta no Brasil, a gente simplesmente não via nem as mini carregadeiras, nem as mini escavadeiras, não via as mini retro escavadeiras, né? E aquilo causou uma certa, tem uma assimetria aí. A gente costuma dizer que o Brasil é o país das assimetrias. E é nessa hora que, com visão e muita eficiência, a gente transforma isso em negócio. Então, fomos migrando, nos encontramos hoje no setor, a gente deixou completamente o setor de pesados, nos especializamos e estamos aí prestando um serviço, né, de rental, locação pura e em compactos. Quando que nasceu a Zetalock? A Zetalock ela é de 2011, de março de 2011, né? Nasce com essa vontade aí de suprir os problemas da construção civil e assim, tem uma pegada muita eficiência, muita eficácia, a gente conversava aqui, e traz no DNA da empresa uma operação que tem orgulho de dizer que hoje é mais de 99% em eficiência operacional. Ou seja, uma loucura máxima a operação. E a eficiência a gente fala muito aqui também na JCB, que é um ponto fundamental para a gente. França, a gente vem conversando bastante sobre o crescimento do setor de locação de equipamentos no país. Na sua opinião, por que esse crescimento anda tão acelerado? Carol, eu tenho certeza que é fruto da profissionalização da utilização de equipamentos de linha amarela. Né? Hoje, esse segmento representa 22% do mercado de linha amarela no Brasil, né? Máquinas vendidas para os grandes e médios locadores. Né? Mas isso, assim como o André falou que linha compacta já é uma realidade lá fora, locação também já é uma realidade lá fora. Né? A gente pode citar aqui mercados como os Estados Unidos, onde a locação já representa mais de 50% do mercado interno. Bastante. Europa, a Inglaterra já representa mais de 70% e o Japão, né, recorde, mais de 80% das máquinas de linha amarela são transacionadas através dos grandes locadores. Ou seja, a gente está com 22% e ainda também tem muito caminho para crescer. A gente tem um caminho muito grande para crescer, Carol, e o próprio segmento de locação ele vem se profissionalizando.
né? Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 28 mil CNPJs ativos de locação, né? Na sua grande maioria pequenos locadores, né? Mas vem surgindo já há uns 10 anos, ou o André falou aqui, né? A Zeta vem desde 2011, vem surgindo aí nas últimas 2 décadas, né? Uma profissionalização também desse setor. Surgindo grandes players de locação, surgindo alguns locadores, né, abrindo capital, lançando IPO, outros com M&A, adquirindo outros pequenos locadores. Então a gente vem vendo uma profissionalização desse setor de locação. E o André é uma prova viva, realmente, já pelo que ele nos contou aqui nessas primeiras palavras, né, de como o setor realmente está se profissionalizando. E André, me conta... né, no seu dia a dia, você lida com os empresários que estão analisando. Eu compro um equipamento ou eu alugo um equipamento. Como que está sendo esse movimento de argumentação para o empresário, para ajudá-lo nessa decisão? Carol, isso é uma discussão de todo dia, né? A gente costuma dizer que, assim, agora tem eu diria que ela tem 2 caminhos a se raciocinar, né? Você tem o caminho das grandes empresas do lucro real, né? Que é a maturidade financeira, a maturidade é o entender o imobilizado, né? O custo de oportunidade, o custo financeiro de manter aquele investimento pesado em máquinas compactas e pesadas ali, é maior essa maturidade financeira. Então, para os executivos das grandes empresas, a discussão vai no seguinte sentido: o que faz mais sentido para você? Imobilizar via CAPEX ou você ter um investimento via OPEX sem nada imobilizado? Porque quando você analisa o custo da máquina, tem o custo do capital imobilizado, além do lucro que ela gera, que será tributado. Ponto 1, essa é uma discussão. A discussão com as grandes empresas. A discussão com as pequenas empresas é: será que você tem uma operação capaz de suportar os problemas que essa sua máquina vai ter? Você tem um custo de ter o capital imobilizado, você vai pagar os juros sobre aquilo, né? E quando ela quebrar, né? Quão rápido você vai ter o atendimento para pedir a um concessionário ir até você, né? O locador, ele vive desse pronto atendimento. Então, bom, vamos puxar um pouco a brasa para a minha sardinha na Zeta. A gente costuma dizer que 75% a 80% dos chamados são resolvidos em menos de 24 horas. Então, esse geralmente é o tempo que uma pequena empresa toma conhecimento do seu problema e ele vai chamar o concessionário depois de 48 horas. Na Zeta Lock isso já estaria sido resolvido, já teria sido resolvido sem dúvida. Então, assim, essa eficiência que a gente traz para o canteiro de obra do pequeno empresário e do médio empresário, que muitas vezes a maturidade do negócio não permite ver esse ganho. E esse é o obstáculo para ele concluir que, de fato, em alguns casos, talvez a locação não seja melhor para mim, porque ele não consegue ter a maturidade da conta e chegar à conclusão, entende? Mas nós somos convictos que em ambos os casos a locação é a melhor solução. E quais são os equipamentos da JCB que a Zeta tem? A Zeta tem algumas famílias dos equipamentos da JCB. A gente tem a começar pela Mini Retro, a 1CX. Né? Nós temos uma boa frota delas. São equipamentos interessantíssimos, né? Para trabalhos delicados, versáteis, né? Excelentes equipamentos. A gente trabalha, é novidade em 2025, a Zeta, também seduzida pela JCB, resolveu completar o seu leque de opções em Building Construction Products, que são as 3CX. Então, compramos o primeiro lote aí de 3CX. Né? Nós também compramos as 55Z, são algumas mini escavadeiras de 5,5 toneladas, e o principal share da JCB dentro da frota da Zeta são os manipuladores de 1740. Né? O Lodal? O Lodal, exatamente. É a prata da casa, né? Quero ouvir um pouquinho sobre o Lodal também. A gente usa muito a palavra versatilidade quando a gente fala do Lodal. O cliente da Zeta percebe a versatilidade desse produto? Eu acho que deu match aí. Acho que deu match. Deu? Versatilidade é o Lodal, versatilidade é a Zeta. Por quê? Porque além de ter os equipamentos maravilhosos da JCB, como você acaba de falar, o Lodal, a gente dá uma atenção diferenciada nos implementos, os work tools. Que a gente acha que dentro da tese de compactos é impossível você dissertar sobre a tese de compactos sem falar das work tools. Porque quando você vai para mercados maduros como dos Estados Unidos, para cada compacta que é vendida, salvo engano, são 5,5 implementos. Ou seja, quem resolve no final do dia, o problema do cliente
Ele tem a estrutura da máquina, mas ele quer aquele acabamento dado, né, França? Ele quer aquela vassoura para varrer, ele quer aquele garfo para elevar, ele quer, no caso do lodal, a gaiola para erguer o cara para poder jatear o túnel do metrô lá. Então ele quer o garfo de feno para poder pegar o cara do agro lá, ou o fardo de algodão. Então, assim, quando você fala em versatilidade, a gente nem conversou sobre isso. É impossível não falar nas work tools. Olha que beleza, a gente fala muito, né, de todas essas utilizações do lodal e sem combinar, né, o André veio e reforça tudo isso, então que bom ouvir de você também. E França, qual que é o posicionamento da JCB frente a esse mercado tão aquecido de locação? Carol, o posicionamento da JCB é buscar parceiros para negociações relacionais, não apenas transacionais. A gente precisa de parceiros de longo prazo. A gente enxerga o locador como uma porta de entrada, muitas vezes, para lançamentos de novos produtos. Muitas vezes o cliente prefere testar o equipamento antes de adquirir, e nada melhor do que fazer isso através dos locadores parceiros sérios como a Zetalog. Então, todos os nossos produtos, lançamentos e acessórios, principalmente, como o André acabou de falar, O André citou aí alguns acessórios. Ainda temos gancho para Big Bag, ainda temos fresador, ainda temos martelete, ainda temos perfuratriz. A linha compacta, ela chama consigo a utilização de acessórios, um porta-ferramentas, como a gente chama. Então a gente utiliza muito esse canal de relação para a introdução de novos produtos. É muito importante que a gente conheça a operação a fundo da Zetalog, e é muito importante que a gente conheça quem são os clientes da Zetalog, para que a gente também possa prestar o melhor serviço, os melhores produtos. André, antes da gente entrar no ar, a gente estava batendo um papo e você estava falando do valor que você dá para parcerias de longo prazo. O que faz você escolher ficar com a JCB? Bom, Carol, são tantas as coisas, mas, assim, são tantas as coisas que nos fazem acreditar em coisas parecidas com o que a JCB acredita, que nós não temos um tão grande número de parceiros. A gente costuma dizer que nós também temos essa visão de parceria de longo prazo. Afinal de contas, eu digo tudo isso na empresa. Nós não estamos numa maratona, nós não estamos numa corrida de velocidade, nós estamos numa maratona. E temos que, essa parceria ela não é uma parceria para hoje, nem para essa semana, nem para esse ano. Exato. Estamos falando de 20, 30 anos que vem pela frente aí, o que a gente tem para fazer pelo mercado de locação e o que a gente tem que fazer pelo mercado de compactas. O que a gente estava falando, o Brasil tem 22% de share em compra de equipamentos no rental, é muito pouco isso. Apesar do mercado ainda ter um impulsionamento que ele cresce por si só, esse share de 22% é muito pouco. Quando você olha, por exemplo, dos Estados Unidos, 57%, a Inglaterra, 75%, ou o Japão, 80%, a gente tem um trabalho maravilhoso pela frente, de educação do mercado e de trazer aquela geração de valor para o cliente. Aquela coisa do propósito. Se você não agrega a seu cliente, se você não resolve o problema dele, o que é que você está fazendo aí? Tudo a ver com a gente, porque se tem uma coisa que a JCB preza demais, são essas relações de longo prazo, baseadas em construção de confiança. Então, acho que a gente está super alinhado aqui, França? Sem dúvida, sem dúvida. Carol, só um ponto que eu acho que vale a pena mencionar. Para citar um exemplo de como é importante a gente estar próximo do cliente final do grande locador. A gente tem o nosso sistema de telemetria, que é o LiveLink, onde a gente recentemente lançou um módulo que é um módulo locador, onde o André vai poder disponibilizar para o cliente final dele todo o acesso aos dados de telemetria do equipamento. O cliente final dele, que muitas vezes aluga equipamento sem operador, ele vai conseguir acompanhar em tempo real ali a performance, como que ele está extraindo o melhor dos seus equipamentos, além de todos os parâmetros de superaquecimento, de localização em tempo real, de cerca eletrônica, tudo isso a gente vai disponibilizar também para o cliente final do André. Que bom que você falou disso, França, porque tem um episódio com o Alex Salvador, que a gente fala do Uptime Center, telemetria, conectividade, e ele trouxe exatamente essa novidade. Estamos que agora alinhados. O cliente final das empresas de locação também vão ter acesso a essa riqueza de dados.
Acho que isso é um diferencial muito grande, né? Diferencial maravilhoso. A gente, sabendo que ao investir no equipamento da JCB, a gente vai trazer mais um diferencial para a nossa operação de rental, né? Isso é novidade mesmo. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Achei muito legal, achei muito bacana. E vamos usar e vamos usufruir e usar como diferencial no dia a dia. Sensacional, achei isso. Porque a gente adora a telemetria, a gente tem da frota inteira. Importantíssimo. Gente, obrigada pelo papo, André. Adorei a tua participação. Quem sabe a gente não faz um episódio, uma temporada do Além da Máquina lá no Recife? Vamos seria prestigiar. ótimo. Imagina que maravilha, né, França? Ao vivo aqui. Vamos formalizar o convite, estão convidados. Legal. Vai ser um prazer recebê-los na Zeta. Que bom. André, muito obrigada pela tua participação, pelos teus feedbacks e por seguir com a gente. Obrigado, Carol. Obrigado, França. É um prazer estar aqui com vocês aqui na JCB mais uma vez. França, obrigada também pela tua participação. Sempre bom ter você no Além da Máquina. Obrigado, Carol. O prazer é todo meu e o agradecimento especial hoje vai para o André e a Zeta Log. Que é isso, é um prazer. Se tem um elemento que a JCB valoriza acima de tudo é ouvir a voz do cliente. São as percepções, as expectativas e os feedbacks dos nossos clientes que orientam a pesquisa, o desenvolvimento, o aprimoramento dos nossos equipamentos e serviços, a busca de novas soluções. Tem um mantra que permeia todas as equipes da JCB todos os dias. Equipamento bom é equipamento produzindo. O cliente cuida do seu negócio e nós ajudamos a cuidar da operação do nosso cliente. Eu vou aproveitar a visita do André para tomar mais um cafezinho com ele e logo mais eu volto com um novo episódio. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.